junto com a Academia Brasileira de Reabilitação e a Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro, e mais as ações da Associação de Medicina Física e Reabilitação do Rio de Janeiro, teremos essa responsabilidade de trazer de volta os especialistas de fisiatria em lives periódicas de alto teor informativo e técnico, e também científico, para a melhora da qualificação dos nossos especialistas. A medicina ou a telemedicina, ela chega para ficar, e a Associação de Medicina Física e Reabilitação do Rio de Janeiro não poderia ficar fora do uso desse canal tecnológico. O Rio de Janeiro tem grandes nomes médicos e agora estão todos convidados aí aos nossos encontros. Basicamente, o novo não é necessariamente superior ao que precede. Porém, hoje teremos um passo novo rumo ao novo. Lógico que o empenho, o desempenho, os riscos, a inteligência e até a sorte de médicos e pacientes em seus tratamentos e decisões serão úteis para todos nós. Nessa nossa realidade atual, terrível de mortes diárias pelo Covid-19, estamos trazendo hoje ótimas notícias, que é a melhor maneira, o melhor meio de convivências humanas. A fisiatria se apresenta hoje com os seus rostos para cumprir o seu papel de reabilitação e readaptação social. Gostaria de enviar um abraço a todos os fisiatras do Brasil e agradeço a presença de todos vocês nesse nosso primeiro encontro, de muitos que virão pela frente. Após essa breve abertura, eu passo a palavra à doutora Patrícia Dafron, nossa atual diretora científica, e ela agora vai dar o início da nossa programação. Boa noite a todos, estamos muito felizes desse nosso primeiro evento. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês nessa quinta-feira à noite, né? Poder estar aqui com vocês. E nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do fisiatra na qualidade de vida dos pacientes diabéticos. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bem, então, como eu disse, nós vamos falar sobre o papel do fisiatra, né, da fisiatria na qualidade de vida dos pacientes diabéticos. O diabetes mellitus, ela é uma doença crônica caracterizada pela hiperglicemia. E essa hiperglicemia, ela é resultante de diferentes mecanismos fisiopatológicos. A OMS coloca para a gente que a hiperglicemia é o terceiro fator de mortalidade prematura no mundo. Nós temos dois tipos de diabetes. O tipo 1, que é um defeito primário na secreção da insulina, e o diabetes tipo 2, que é o uso não efetivo da insulina. E ele corresponde a 90% dos pacientes com diabetes. Essa é uma imagem sobre a epidemiologia e impacto global da diabetes no mundo, né? Isso é do Atlas de Diabetes 2017, tá? E o número de pessoas de 20 a 79 anos de idade com diabetes no mundo e regiões. Então, ele demonstra para a gente que o diabetes é um importante e crescente problema de saúde pública em todos os países, independente do grau de desenvolvimento. Vocês podem verificar que na América Latina, o Brasil é o país que tem o maior número. E eles fizeram uma projeção, esse último estudo da Sociedade Brasileira de Diabetes, que saiu agora em 2020, em abril de 2020, eles colocaram uma projeção de que nós tivemos, em 2019, 464 milhões de pacientes com diabéticos e uma projeção para 2045 de 700 milhões. Nossa, então, isso é uma prevalência, né, aumentada devido ao quê? Né? A gente pode observar algumas
questões que estão referentes aos determinantes sociais de saúde. Isso é muito importante para a gente observar, que isso independe só da idade, fatores hereditários e de sexo, mas vários determinantes de saúde estão envolvidos nesse aumento da prevalência do diabetes. Então, o que nós temos com relação a isso? A rápida urbanização, a transição epidemiológica das doenças infecto-contagiosas para as doenças crônicas não transmissíveis, a transição nutricional, nós temos mais utilização de fast food, de embutidos, de enlatado, por conta da falta de tempo das pessoas do trabalho de prepararem seus próprios alimentos, o estilo de vida sedentário. Uma questão agora também que o home office, né, a tecnologia nos ajuda a trabalhar à distância, mas também, ao mesmo tempo, nos favorece um estilo de vida mais sedentário. Nós temos que ter boa vontade, né, e muita força de vontade para poder reverter isso e fazer atividade física também. Isso inclui também o excesso de peso e também o crescimento e envelhecimento da nossa população mundial. Então, a gente coloca aqui, desse mesmo atlas de diabetes, né, na América Latina, 1 em cada 3 pessoas não são diagnosticadas. Óbvio, a gente pode pensar em várias causas, né? Baixo desempenho dos sistemas de saúde, mas também dificuldade de acesso da população, a baixa conscientização da população, o início insidioso dos sintomas. A maioria das vezes a pessoa não sente nada no início, quando vai descobrir, ela já está com uma progressão da doença mais avançada, né? Essa é uma progressão característica da doença, esse início insidioso. Então, junto com a baixa conscientização e essa dificuldade de acessibilidade, muitas vezes, aos serviços de saúde, vai levar ao aumento das complicações secundárias ao diabetes para esses pacientes. E essas principais complicações, né, a gente tem principalmente o acometimento, né, do sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo, nós temos as neuropatias, né, e as vasculopatias também. Elas comprometem não só a microvascularização, como também a macrovascularização. E isso vai levar ao aparecimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, neuropatia diabética, retinopatia diabética e as amputações, devido às úlceras de pressão. Então, o diabetes traz para a gente um impacto econômico muito importante, né? Então, a gente coloca o diabetes versus os sistemas de saúde, né? Ele traz os custos indiretos devido à mortalidade prematura, incapacitações temporárias e permanentes, né, pela perda da funcionalidade, perda da produtividade, né, e também os custos diretos, com a maior utilização dos serviços de saúde em casos agudos, por exemplo, AVC, infarto agudo do miocárdio, insuficiência renal aguda, e também de pacientes crônicos, né, paciente com pé diabético, paciente com cegueira devido à retinopatia diabética, e a insuficiência renal crônica também, né? Então, isso aumenta muito os nossos custos, né, para os sistemas de saúde. Nós temos que pensar nisso. A gente traz aqui também o impacto da qualidade de vida no Brasil. Então, a gente pode observar que de 1990, o diabetes e as doenças do rim apareciam na 11ª posição. Em 2017, ela já pula para a 3ª posição. Então, isso é muito importante, muito grave. A gente tem que ficar sempre atento para orientar a nossa população, esclarecer, assim como a gente faz com a questão da hipertensão arterial, que também acaba sendo bem insidiosa. Então, as principais causas, né, de anos de vida, né, perdidos, ajustados por incapacidade, o DAILY, né, no Brasil, em 2017, o diabetes representa 4,7% desses dias, né, desses anos perdidos total, e 6,1%
dentro do universo das doenças crônicas não transmissíveis. E como entra, qual é o papel do fisiatra nesse momento, né? Através da avaliação, da educação, da informação e da coordenação do cuidado com as equipes multidisciplinares, a gente tem que pensar na prevenção da lesão, prevenção de incapacidade temporária ou permanente e a melhora da funcionalidade, que vai proporcionar para a gente a melhora da qualidade de vida. Então, vamos falar um pouquinho da neuropatia, né? A maior parte das polineuropatias, elas são diabéticas, né? E elas são mais prevalentes, acometem todos os tipos de fibras nervosas, mas principalmente as fibras sensoriais. Nós temos como sintomas a polineuropatia simétrica, distal, crônica e predominantemente sensorial. Agulhadas, formigamento, ardência. Tem alguém com o som aberto. Poderia mutar, por favor? Sintomas positivos que nós temos agulhadas, formigamento, ardência. Os sintomas negativos perda sensorial, dormência. A dor, né? Importante, principalmente à noite, nos pés, nos artelhos, nas panturrilhas, nas mãos também. Nós podemos medir pela escala visual analógica de dor ou a escala visual numérica de dor. Né? Essa dor pode ser pior ao caminhar, principalmente pela associação com as vasculopatias também. Como sinais, nós temos também a sensibilidade distal, a agulhada, inicialmente a temperatura fria, que é mais precoce, e a vibração, diminuição dos reflexos tendinosos profundos e diminuição da propriocepção. Tá? Além disso, como sinal, nós temos atrofia muscular distal, principalmente da musculatura intrínseca dos pés, e temos também das mãos, e o sinal de Romberg pode ser positivo pela falta de equilíbrio por conta da dificuldade da sensibilidade e da propriocepção. Então, a neuropatia e a qualidade de vida, né, dos nossos pacientes, ela é um fator de risco para ulceração nos pés, um fator de risco importante para amputações dos pés. A dor é incapacitante, muitas vezes temos que usar medicações fortes para alívio das dores. Alterações da marcha, nós temos uma marcha com uma base dos pés mais aberta, o desequilíbrio, isso favorece a risco de quedas, principalmente os nossos pacientes, que a maioria são idosos. Distúrbios da sudorese, distúrbios da visão, não é? Diminuição da acuidade visual noturna. Os distúrbios da sudorese, nós temos diminuição uma hiporidrose nos pés, né? Distúrbios do sistema vascular, hipotensão postural, distúrbios do sistema gastrointestinal, gastroparesia, constipação intestinal, distúrbios do sistema genito-urinário, nós temos bexiga neurogênica, levando à incontinência urinária, né? Isso tudo altera também, favorece ao risco de quedas, porque, por exemplo, o paciente à noite está deitado, se ele tem uma incontinência, ou durante o dia mesmo, ele vai levantar e pode querer ir mais rápido ao banheiro e aí sofre uma queda porque ele tem distúrbio do equilíbrio, né? Tem a questão da visão. Então, isso tudo é muito importante a gente ter na cabeça na hora que a gente for examinar nosso paciente. As vasculopatias, né? Elas associadas às neuropatias, elas são responsáveis por 25% das ulcerações em membros inferiores, né? Então, nós precisamos ter a neuropatia com a vasculopatia, tá? Então, nós temos que observar alguns sinais na pele, na perna do nosso paciente, né? As rachaduras na pele, paroníquea, edema, sinais de infecção, alteração de temperatura, alteração de coloração, a claudicação que o paciente refere, né, ao deambular. Essa imagem é de uma paciente diabética que não aderia ao tratamento, né, mudança de estilo de vida, desacompanhada, sem suporte familiar, que durante esse período de quarentena ficou desassistida e chegou para mim com essa
imagem, né? Depois eu termino de contar o que aconteceu. Então, na avaliação fisiátrica, nós temos que começar pela inspeção. Quando o paciente já entra no consultório, né, observar a marcha do paciente para ver como é que está, se o tempo de apoio, de duplo apoio que ele faz, se essa marcha está com a base muito alargada, se ele tem alguma alteração no equilíbrio, a coloração da perna, as varicosidades em membros inferiores, deformidades, calos, edema, hiperemia e as atrofias musculares também. Na palpação, observar a temperatura, os pulsos arteriais, a textura da pele. E aí nós vamos passar para testar, né, a sensibilidade através do teste com monofilamento, que vai colocar para a gente se a função protetora plantar está adequada. Na figura abaixo, nós temos os 4 pontos. Nós testamos no hálux, no primeiro, terceiro e quinta cabeças do metatarso. Nós fazemos 3 aferições. Se 2 aferições estiverem corretas, se o paciente disser que sente, né, se estiver correto na hora que você estiver colocando o monofilamento, provavelmente ele está com a sensibilidade adequada. Óbvio que isso é um teste no consultório, né? A gente pode utilizar a eletroneuromiografia quando for necessário e tudo. O martelo, né, que vai nos favorecer os reflexos profundos, que vai nos denotar a função muscular, então a gente vai testar o reflexo de Aquileu. A parte da sensibilidade dolorosa com palito fino e a ponta grossa do palito, e o diapasão de 128 Hz, que a gente vai testar a nossa função vibratória, sensibilidade vibratória, o equilíbrio, e também com ele a gente pode testar a temperatura com um cabo de metal e com a parte que é coberta com plástico. Mas, enfim, quem tiver a possibilidade de testar com um tubo de ensaio, né, com uma água mais quente, outra mais fria, então seria mais adequado. E para a gente avaliar também a parte da vasculopatia, nós podemos, no consultório, utilizar do índice tornozelo-braço, né, que nós vamos fazer a aferição da pressão arterial sistólica máxima no tornozelo e dividir pela maior PA sistólica das braquiais. Se esse índice estiver entre 0,9 e 1,3, provavelmente esse paciente não tem doença arterial periférica. Isso é uma possibilidade que nós temos de rastreio no nosso consultório. Óbvio que nos consultórios de cirurgiões vasculares, dos angiologistas, podem fazer o Doppler, né, o Doppler manual e tudo que é muito mais fidedigno. Então, isso aqui é uma tabela para mostrar para vocês o diagnóstico de polineuropatia, a perda da sensibilidade protetora, a diferença do acometimento nas fibras nervosas mielinizadas grossas, né, que tem a função de equilíbrio, sensibilidade protetora, e os sintomas que elas trazem para a gente: dormência, formigamento, equilíbrio alterado, e os exames que nós fazemos, né? Que eu já falei para vocês, que é a sensibilidade de vibração e o teste com monofilamento. E as fibras nervosas mielinizadas finas, responsáveis pela nocicepção, pela dor, percepção de temperatura, e que traz como sintoma dor em queimação, choques elétricos, né? Dor tipo choque elétrico, dor lancinante, pontada, facada, enfim. E a sensibilidade dolorosa, que é medida pelo o toque do palito. Essas são algumas deformidades neuropáticas e a pressão plantar. Então, a gente pode ver dedos em garras, a hiperceratose em calcânio, né? Atrofia da musculatura intrínseca dos pés, os pontos de pressão aumentados no calcânio, nas cabeças do metatarso,
no pé, na figura abaixo, né, é o desabamento do arco, né, que aí a gente pode pensar no pé de Charcot, e o aumento do ponto de pressão, tanto na parte dorsal como plantar dos artelhos, não é? E aqui os pontos maiores que nós temos de aumento da pressão plantar. Esse aqui é um gráfico que mostra para a gente, então, que o diabetes com a polineuropatia sensitivo-motora, neuropatia autonômica, doença arterial periférica, a polineuropatia, depressão, instabilidade postural, perda da sensibilidade protetora, deformidade e atrofia muscular, aumento de ponto de pressão no pé, coloca pé em risco e aumenta a possibilidade de ulceração. A mesma coisa, a neuropatia autonômica, trazendo a pele seca, não é? Junto com a doença arterial periférica, também coloca o pé em risco de ulceração. Tá? E temos também os fatores externos, que é o caminhar descalço e sapatos inadequados. Aqui também uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é a miotrofia diabética. Ela não está relacionada ao controle glicêmico nem à duração do diabetes mellitus. Acomete pacientes mais velhos, geralmente não dependentes de insulina, e tem assim, uma etiologia autoimune. Eu trouxe isso para a gente poder pensar na diferenciação do diagnóstico com dor lombar irradiada, fraqueza localizada da perna e radiculopatia lombosacral. A miotrofia diabética, ela tem uma dor grave, profunda, incômoda, né? Ela é de início súbito, unilateral, na coxa e no quadril. E ela evolui de uma forma progressiva, uma fraqueza progressiva e atrofia. Ainda a gente não tem tratamento, não tem estudos que possam comprovar que o uso de corticoides ou de imunossupressores diminui a evolução da doença. Ela, pelo quadro de dor, ela faz com que tenhamos que usar muito analgésico opioide para o controle dessa dor. Ela tem uma evolução limitada, tá, de meses ou semanas, mas enquanto se espera essa evolução dela, ela causa muita disfunção e muitos pacientes vão para dependência de cadeira de rodas. Bem, dentro do exame fisiátrico, a gente tem que falar também da força muscular e amplitude articular, né? A gente tem que avaliar a circunmetria dos membros inferiores, ou perimetria, o dinamômetro, para a gente ver essa força desse paciente, porque se a gente precisar que ele use alguma tecnologia assistiva para estar auxiliando na deambulação, a gente precisa que ele tenha força para utilização, né? Ou testes de força muscular mesmo, testar cada músculo individualmente, e avaliação da articulação, né, através do exame físico e também com a goniometria. O equilíbrio e marcha, fazer o teste de Romberg e avaliação da marcha, né? Observar as características funcionais, cadência, tempo de duplo apoio, isso de uma maneira mais observacional, ou se não, dentro de laboratórios de marcha. O tratamento, né? Principalmente o tratamento medicamentoso da dor, né? Por conta da neuropatia. Nós temos os medicamentos, os ligantes da subunidade alfa, 2 e delta, que está incluída a pregabalina e a gabapentina, mas elas têm efeitos colaterais como sonolência, tontura. As doses precisam ser ajustadas em casos de pacientes com insuficiência renal. Nós temos também os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina, que também têm os mesmos sintomas adversos efeitos adversos, e nós precisamos também adequar a dose com um paciente que tem insuficiência renal.
os antidepressivos tricíclicos, que nós precisamos, antes de iniciar qualquer um deles, eu dei o exemplo da amitriptilina, mas pode ser a nortriptilina, lembrar sempre de fazer um eletrocardiograma antes, para a gente não ter nenhum problema na modificação do ritmo cardíaco do intervalo PR. Outros fármacos também, o tramadol, né? Mas a gente tem o aumento da sonolência, isso é arriscado pelo risco de queda dos pacientes, que na maioria são idosos. Lógico que existem outros medicamentos, outros analgésicos mais fracos, mas assim, quando nós chegamos a ter um caso de neuropatia diabética, esses pacientes vêm com uma dor muito importante e a gente acaba abrindo mão desse tipo de medicação. O tratamento, o que eu quero deixar aqui é que ele é individual, né? Ele é a partir de cada avaliação, é a partir de cada objetivo que você vai ter traçado com aquele paciente e o plano terapêutico. Então, a gente tem que observar possíveis alterações biomecânicas que esse paciente tenha ou que as deformidades estejam causando a ele, correção dessas alterações biomecânicas por conta da possibilidade de aumentar os pontos de pressão. A tecnologia assistiva, como eu já falei, para alívio de pressão, como as muletas, as bengalas, andadores, né, cadeiras de rodas, mas que a gente precisa ter cuidado com a manutenção, né, do uso dessa tecnologia, né? Então, cada caso é um caso e a gente tem que estar sempre de olho em quê? Na perda muscular, contraturas musculares, diminuição da resistência desse paciente, deslocamento de ponto de pressão para outras áreas do corpo, tá? As órteses, sapatos tipo chinelo, sandália, feitos sob medida. Eu já coloco aqui que a nossa próxima webinar vai ser especificamente sobre as amputações, sobre os sapatos dos pacientes diabéticos e das protetizações e reabilitação do paciente amputado. Então, isso vai ser abordado na próxima webinar, porque isso já é um outro universo muito grande. Cinesioterapia, né, para a gente pensar nos alongamentos, no fortalecimento, o treino de equilíbrio, o treino de estimulação proprioceptiva com o paciente, o treino da marcha e o treino de AVD, tá? Então, a gente precisa focar sempre em cada paciente e que cada paciente precisa estar envolvido e comprometido no seu tratamento, assim como sua família. Outra coisa é lembrar sempre do cognitivo desse paciente, né? Nós precisamos ter esse cognitivo adequado. Se não tiver, nós vamos precisar mais ainda do auxílio de um cuidador ou do familiar. Adesão do paciente ao tratamento, principalmente controle glicêmico. Não adianta a gente tomar todas as medidas possíveis e imaginárias e essa glicose continua alta, né? A doença continua evoluindo. Nós precisamos do suporte familiar, do suporte nutricional. Isso precisa estar adequado, porque senão esse paciente vai desnutrir, favorece o risco de aparecimento de úlceras também. O suporte psicológico para ele, por conta da mudança de hábito de vida, né? E às vezes, quando chegar a ponto de alguma amputação e tudo, isso precisa estar sempre bem na nossa mente. E as orientações e adaptações de mobiliário, seja no serviço, seja no trabalho, para evitar que esse paciente leve uma topada e aconteça o que a gente está vendo aqui. Isso aqui foi a evolução do pé, né? Daquela foto que eu mostrei no slide anterior dessa paciente. Infelizmente, ela teve indicação de amputação desse pé, desse dedo, né? E foi para o cirurgião vascular e ela foi para amputação, tá? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é que o fisiatra, né? Ele é o médico da função.
Então, todo momento que a gente está com o paciente, além da parte clínica, que a gente está o tempo inteiro raciocinando, a gente tem que pensar na função dele. E essa função é o que vai proporcionar a qualidade de vida, proporcionar que ele tenha a sua independência, a sua autonomia, e que a gente não tenha esse paciente depois dentro de uma cadeira de rodas, ou restrito a um leito, restrito a um domicílio, com aumento de casos de depressão, e que a gente perca esses pacientes prematuramente. Eu acho que é isso, é um universo muito grande para a gente falar em pouco tempo. Tinha muito mais coisas, mas eu sei que eu já até passei do meu tempo. Eu queria deixar meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, eu estou à disposição para vocês. Uma boa noite, obrigada, e eu vou passar a palavra para o Dr. João Felipe. Boa noite a todos, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, vou falar sobre exercício físico, quando e como indicar no paciente diabético. Então, a bibliografia dessa apresentação são as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, publicada em 2015 e 2016, do biênio 2015 e 2016. E vou falar sobre diabetes e exercício, quando e como indicar. Gostaria de agradecer o convite, um prazer estar aqui falando para vocês. Temos 40 e poucas pessoas na sala, nesse convite aí do Adilson. Então, obrigado pelo convite. Meus conflitos de interesse iniciais, eu sou diretor de assistência médica da Clinimex, que é uma clínica de medicina do exercício. Eu sou médico do exercício do esporte pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e diretor dessas 3 sociedades regionais aqui no Rio, da Sociedade de Medicina do Exercício, do Departamento de Reabilitação e Cardiologia da SOCERJ, da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, e agora também da Associação Médica de Medicina Física e Reabilitação do Rio de Janeiro. Eu também tenho um conflito, que eu tenho uma história desportiva também bastante intensa, então adoro exercício, prescrevo exercício, ganho a vida também com exercício, e isso para mim é muito prazeroso. Enfim, então vamos falar um pouquinho de diabetes, né? Eu peguei alguns dados aí do Vigitel 2018, que é uma pesquisa que o Ministério da Saúde faz, né? O IBGE faz. Acho que não é bem o Ministério da Saúde, mas o IBGE transmite os dados do Ministério da Saúde. E eles fazem uma busca domiciliar por telefonemas e vem alguns dados interessantes aí, especialmente sobre diabetes, sobre doenças crônicas não transmissíveis, né? Como hipertensão arterial, diabetes, câncer, doença coronariana. Então, o diabetes é um indicador que aumenta com a idade, né? Aumenta a prevalência com a idade, é quase 3 vezes maior entre os com menor escolaridade. E, curiosamente, o nosso estado do Rio de Janeiro é o campeão em número de casos reportados de diagnóstico médico de diabetes, tanto em homens acima de 18 anos, proporção de 8% dos homens reportaram diabetes diagnosticado, e mais ainda em mulheres, né? O Rio de Janeiro também é campeão em número de casos de diabetes no país. Bom, é interessante lembrar que a minha especialidade, medicina do exercício do esporte, lida com exercício. O exercício está ligado à prevenção, ao prognóstico e ao tratamento, né? Não só do diabetes, mas como de outras doenças crônicas não transmissíveis. E isso em nível de evidência 1A, tá? Por nível de recomendação em consistência bibliográfica, de estudos randomizados, controlados, cegos, enfim, todas as evidências bastante consolidadas aí. E interessante notar que o efeito agudo do exercício físico aumenta até 5 vezes a entrada da glicose na célula muscular por mecanismos insulino independentes, enquanto que o exercício prolongado, aquele que é acima de 30 minutos, pelo menos, a entrada da glicose na célula muscular fica elevada por até 2 horas por mecanismos insulino independentes e por até 48 horas por mecanismos insulino dependentes. E existe uma cascata de biologia celular, né, de reações químicas que acontecem com a repetição das sessões de exercício, em que melhoram muito a sensibilidade à insulina. Então aqui está um desenho esquemático aí de entrada da insulina na célula, mas resumidamente a gente tem que o exercício físico aumenta a demanda e o consumo da glicose, né, pelas células musculares especialmente, com maior capilarização das fibras musculares, melhora da função mitocondrial,
Ativação do GLUT4, né, que é uma proteína transportadora da glicose muscular, aumenta a captação de glicose, né, do meio intravascular, e eleva a sensibilidade insulínica pela expressão desse gene que produz esse transmissor intracelular, a PI3 quinase, que também está relacionada ao desenvolvimento de neoplasias. Bom, exercício de menor duração, mas de intensidade alta ou intervalada em alta intensidade, seria o mais indicado para os diabéticos. Exercício de maior duração, maior de 40 minutos, mesmo em menor intensidade, em obesos e adultos com resistência à insulina, também são indicados, né? Todos eles melhoram a sensibilidade à insulina. Então, exercício de menor duração e mais intensidade, ou exercício de maior duração com menor intensidade. A gente melhora a sensibilidade à insulina e as sessões devem ser repetidas dia a dia ou a cada 2 dias. Dia a dia seria o mais recomendado. Atenção à hipoglicemia, que é o nosso grande mal fazendo exercício, né? O diabético, ele tem medo da hipoglicemia quando faz exercício, porque ele está com níveis euglicêmicos controlados, e aí quando ele faz exercício, aumenta a sensibilidade à insulina e ele corre o risco de fazer hipoglicemia, quando a glicemia baixa de 65 miligramas por decilitro, com ou sem sintomas. Então a gente tem que agir. E aí podem ocorrer sintomas, como tremores, calafrios, tonteira, palpitações, taquicardia, descoordenação, sudorese, náuseas, fadiga, fraqueza, sonolência, menor concentração, cefaleia, confusão mental, moleza, ataxia, que são desequilíbrios, né? Fala arrastada, irritabilidade, raiva, alegria inapropriada, ansiedade, tudo isso são sintomas relacionados à hipoglicemia. Claro que tem que medir para a gente associar as duas coisas. Hipoglicemia durante e após o exercício, como é que a gente previne? Então, a gente tem que reduzir a dose da insulina rápida, usada 1 a 3 horas antes do exercício físico. Evitar se exercitar no pico de ação da medicação. Evitar aplicar a insulina próximo ao agrupamento muscular em atividade. Por vezes, é melhor consumir mais fontes extras de carboidrato, em vez de, ou além de, alterar o esquema de insulina. Se esforço prolongado, tem que fazer 15 gramas a 30 gramas de carboidratos de absorção rápida a cada 30 minutos. Então, tem que estar sempre com carboidrato de absorção rápida à mão. É importante seguir uma rotina no diabético, porque a farmacodinâmica dos medicamentos, da insulina e dos hipoglicemiantes, ela funciona regularmente desde que a medicação seja tomada na mesma hora. E o exercício entrar dentro de uma rotina, para não ter momentos diferentes da biodisponibilidade dos medicamentos, né? Então, o que tem que observar? A hipoglicemia tardia ou noturna, que podem acontecer, né? Algum tempo depois ou até à noite, antes de dormir. Então, tem que observar, medir, especialmente no início de um programa de exercício. A neuropatia autonômica e o uso de beta-bloqueador pode mascarar a hipoglicemia, ou seja, se tiver algum uso dessa medicação, beta-bloqueadores, né? E aí pode fazer uma hipoglicemia assintomática. Então, em uso de outras medicações, de polifarmácia e tal, é interessante a gente medir a glicemia antes do exercício, antes dessa rotina realmente ser incorporada. E mais de 3 hipoglicemias no mês, a gente deveria rever o esquema de hipoglicemiantes e de insulina. Bom, as dicas para evitar a hipoglicemia seriam curtos sprints de menos de 10 minutos de alta intensidade, antes, durante ou depois da sessão de exercício de moderada intensidade. Exercícios de resistência imediatamente antes da sessão de exercício aeróbico de moderada intensidade. São aqueles exercícios de musculação. Eles poderiam ser feitos antes da sessão de exercício de moderada aeróbico de moderada intensidade para evitar a hipoglicemia. Então, esse tipo de estratégia retarda o declínio da glicemia com exercício aeróbico. Bom, o controle glicêmico, né? É interessante a gente monitorar a glicemia pré e pós-exercício. Enquanto não estabilizar o comportamento glicêmico, né, a gente tem que monitorar. Ou se mudar a dose do hipoglicemiante, ou da insulina, a dieta, ou a intensidade dos exercícios. Todos me ouvindo bem aí? Sim, sim. Sim? Ok. Só para ter certeza. Muito bem. Então, se mudar o hipoglicemiante, ou a insulina, ou a dieta, ou a intensidade, ou a duração dos exercícios. Então, a gente tem que melhorar esse controle glicêmico, né, e monitorar a glicemia pré e pós.
Outras situações que podem interferir no comportamento da glicemia é o consumo de álcool, né, alterações gastrointestinais, o local da aplicação da insulina. Bom, idealmente, deixa eu só tirar aqui essa... Idealmente, a glicemia capilar tem que estar entre 100 e 200, tá? Para a gente fazer um exercício mais seguro. Se a glicemia tiver menos que 100, idealmente deveria ingerir 10 a 40 gramas de carboidratos de absorção rápida e esperar 15 a 30 minutos. Se tiver entre 200 e 300, sem cetose, o exercício não precisa fazer nada e o exercício por si só pode reduzir a glicemia. Se tiver maior que 300, sem cetose, tem que fazer de 1 a 3 unidades de insulina rápida e o exercício. Tá? Agora, não se exercitar se a glicemia estiver acima de 250 e com cetose. Bom, e agora a hiperglicemia, né, que também pode haver, né? A pessoa faz exercício hiperglicêmico, ou seja, com a glicemia alta, né? Então, o diabetes tipo 1, privado de insulina por 12 a 48 horas, ele acaba usando a gordura como fonte de energia e acaba criando corpos cetônicos. O exercício físico estimula a liberação de glicose pelo fígado, aumentando ainda mais a glicemia. Então, o exercício, nesse caso, ele pode agravar a hiperglicemia e a cetose por si só. Então, tem uns alertas aí. Se a glicemia de jejum estiver acima de 250 com a cetose, está contraindicado o exercício. Exercício em vigência de hiperglicemia sem cetose. Se estiver entre 200 a 250 a glicemia, o que a gente faz? Principalmente se pós-prandial, assintomático, hidratado e sem cetose na urina e no sangue, ele está apto a fazer exercício. Tá? Então, só nesse caso, na vigência de hiperglicemia sem cetose. Na ausência de séria deficiência de insulina, principalmente diabetes mellitus tipo 2, exercício de leve a moderada intensidade tende a diminuir a glicose plasmática. Então, o exercício, na verdade, é muito mais benéfico do que preocupante, né? Especialmente para o diabético. A avaliação da aptidão física, a gente tem que incorporar todos esses quesitos. A Patrícia já mencionou bastante isso na apresentação dela. Então, a gente tem que avaliar, do ponto de vista cardiovascular, se tem hipertensão associada, doença coronariana associada ou doença arterial periférica associada. Avaliação renal, nefropatia diabética, né? O Caldas vai dar aula a seguir sobre isso. Uma avaliação oftalmológica, para saber se tem retinopatia diabética. E, sob o ponto de vista neurológico, sistema nervoso central autonômico, né? Ou periférico. Então, para ver se tem desautonomia, né? Sistêmica ou se tem alguma neuropatia periférica. O teste de exercício pode ajudar. Para atividade física de leve intensidade em diabéticos, tem um julgamento clínico quanto à necessidade de maior investigação. Depende muito do tempo de evolução da doença e da idade. E da associação de outras comorbidades, né? Outras doenças crônicas. Na ausência de contraindicação para o esforço máximo, o teste de exercício deve ser considerado para todo paciente com diabetes mellitus que deseja iniciar atividade física e exercício. Mas não necessariamente obrigatório, dependendo da idade, do tempo de evolução e do número de comorbidades. Só um lembrete aqui, o que é exercício e o que é atividade física, né? Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resultam em um gasto energético. Então, varrer a casa, levar o filho para a escola de bicicleta, andar, subir escada, isso tudo é atividade física. Agora, quando tem um propósito, quando tem uma atividade física estruturada, programada, repetitiva e intencional, a gente chama de exercício físico. Vamos falar de teste de exercício. O teste de exercício indicado para os diabéticos que querem iniciar um programa de exercício de moderada a alta intensidade e que tenham uma idade acima de 40 anos, uma idade acima de 30 anos e diabetes tipo 1 ou 2 há mais de 10 anos, presença de outros fatores de risco cardiovascular e presença de lesão de órgão-alvo. Então, nesses casos, está realmente recomendado, né, indicado o teste de exercício. Se estiver fora dessas características, o exercício físico pode ser iniciado sem maior problema. Se quiser alguma orientação mais individualizada e mais personalizada, o teste de exercício está muito bem indicado até para prescrever exercício também. Então, vamos prescrever o exercício para o paciente, né, diabético. Normalmente é idoso, na maioria dos casos, e tem toda uma prescrição, né, toda uma característica genérica, mas que deve ser individualizada.
a gente deve focar em 150 minutos por semana de exercícios aeróbicos moderados ou 75 minutos por semana de exercícios aeróbicos vigorosos. Ou uma combinação dos dois. Isso é pelo menos, né? Então, o mínimo para sair do sedentarismo e não ser considerado sedentário seria essa quantidade de exercício por semana, né? Aeróbica. Jovens e crianças deveriam ter um pouquinho mais, 60 minutos por dia de exercícios aeróbicos moderados a vigorosos. Isso são as diretrizes da Sociedade Americana de Diabetes, tá? E que a brasileira também preconiza. Então, o exercício físico tem uma receitinha, né? Frequência, intensidade, tipo, tempo, e no diabético, horário e progressão também. Então, a palavra FIT vem daí, frequência, intensidade, tipo e tempo. E exemplificando isso aqui, a gente tem 3 vezes por semana, seria a frequência. A intensidade pode ser medida pela frequência cardíaca ou escala de esforço de Borg, de 0 a 10 ou de 6 a 20. O tipo seria andar, correr, pedalar, remar, patinar. O tempo, 60 minutos, por exemplo. O horário, 8 horas da manhã, de acordo com o esquema de insulina de hipoglicemiante. E uma progressão que seria 5% a mais em tempo ou 5% a mais em intensidade a cada semana, ou a cada 2 semanas, de acordo com o histórico de exercício dessa pessoa. Fortalecimento muscular estaria indicado em 2 a 3 vezes por semana, para não ser considerado sedentário ou pouco ativo, né? E o fortalecimento muscular, ele promove alguns benefícios para a saúde. O principal deles seria aumento da massa muscular, aumentaria o metabolismo basal, né? Auxiliaria na redução do peso corporal pelo maior gasto energético, diminuição da resistência à insulina, especialmente aqui no caso dos diabéticos, e com isso resultaria no melhor controle glicêmico, né? Os grandes grupos musculares seriam os mais indicados, 2 a 3 séries de 8 a 10 repetições, né? 8 a 10 repetições seria o mais apropriado em níveis de vasculatura, né? A gente não teria malefícios quanto a isso. E preferencialmente supervisionado, especialmente nos casos mais graves com mais comorbidades. Em estudo publicado lá com a casuística da Clinimex, né, em termos de flexibilidade, a gente vê que o diabetes mellitus o diabetes mellitus com obeso seria o pior percentil aqui, né, em termos de flexibilidade. Eles são muito pouco flexíveis, mais rígidos. Os diabéticos sozinhos já perdem muita flexibilidade, né? Então, vale destacar essa baixa flexibilidade aí nos diabéticos e orientar para eles fazerem exercício de flexibilidade também. E recomendando aqui a prescrição de exercício, como é que deveria ser, né? Então, tinha que realizar exercícios aeróbicos, tantos minutos por semana, tantas vezes por semana, na intensidade média, leve, média ou alta, de acordo com o perfil de cada um, mantendo a frequência cardíaca entre tanto e tanto, associar exercício de força tantas vezes por semana, exercício de alongamento de equilíbrio tantas vezes por semana. Isso aí priorizando todas as valências da aptidão física, né? Aí são outras atividades interessantes para o diabético, por conta da baixa flexibilidade, como yoga, alongamento, tai chi, justamente para melhorar essa mobilidade articular. E aqui alguns exercícios que não vão passar por não ter vídeo aqui. E as complicações, né? Dentro dessas complicações todas, a gente tem que dosar o exercício e prescrever o exercício muito individualmente, por conta da presença ou não dessas lesões de órgão-alvo, né? Apesar disso, a gente tem poucas evidências científicas de que realmente revertem ou diminuem a progressão com o exercício físico quando atingem esses órgãos-alvo. E a gente tem que tomar alguns cuidados na retinopatia, com o exercício físico, evitar exercício intenso, levantamento de peso, para não ter fragilidade daquela membrana retiniana e ter descolamento de retina, né? Eles são mais suscetíveis a esse tipo de evento. Evitar manobras de valsalva e evitar esportes de impacto, né? De choque direto, como boxe ou outras lutas, né? Para justamente não ter desaceleração da membrana retiniana brusca e maior risco de descolamento. E limitar a peça histórica desses indivíduos em 170 milímetros de mercúrio. Se tiver neuropatia periférica e doença arterial periférica, eles têm maior risco de lesão de pele, infecção, fraturas e destruição articular de Charcot. Então, por conta dessas alterações, eles ficam mais suscetíveis a ter bolhas, calos, feridas, micoses e, no final, quedas, que pode ser um evento realmente
bastante ruim para esse tipo de indivíduo, né? Bom, nesses casos a gente deveria estimular atividades que não sobrecarreguem os membros inferiores, como natação, bicicleta e exercícios com membros superiores. Evitar impacto, corrida, caminhada prolongada e usar calçado com amortecimento e meias secas e confortáveis para justamente diminuir esses atritos dentro do tênis. Então a gente tem que realmente ter cuidado com esses pacientes que já têm deformidades. E cuidado com pacientes também que têm neuropatia autonômica por conta de complicações do diabetes, que eles podem ter respostas cardiovasculares ao exercício alteradas, né? E hipotensão postural. Eles também têm uma má distribuição de fluxo sanguíneo para a pele, com menor sudorese. Assim, eles ficam com uma termorregulação prejudicada, tem uma percepção de sede prejudicada e maior risco de desidratação e hipertermia. A reação pupilar também pode estar prejudicada, e assim a visão noturna também fica prejudicada, pode provocar gastroparesia, pode provocar vômitos, e nesses casos estão fortemente associados à doença arterial coronariana. Peguei bastante informação sobre essa palestra nesse site da American Diabetes Association, que tem uma seção só de fitness. Acho que recomendo aí para quem quiser se aprofundar no assunto. E essa palestra foi bastante baseada também na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. Fase final da apresentação, take home messages, eu gosto dessa parte porque pincela alguns pontos importantes da prescrição de exercício para o diabético. É interessante que o exercício seja diário, no mesmo horário e mais adequado pela manhã, por conta do pico de cortisol, maior disposição e da farmacodinâmica do início do dia, né, o início de administração de insulina e hipoglicemiantes. Os diabéticos não devem ficar mais do que 2 dias consecutivos sem praticar exercícios aeróbicos. Isso é importante. Exercício de 30 minutos após a refeição, né, ele previne a elevação exagerada da glicemia pós-prandial em diabéticos. Também melhora o controle glicêmico. Se for um exercício de longa duração, tem que consumir carboidrato durante a prática do exercício. Isso aí, exercício acima de 30 minutos. E o HIIT, né, que é o High Intensity Interval Training, né, o exercício de alta intensidade, intervalo de alta intensidade, é superior ao exercício aeróbico contínuo em diabetes mellitus tipo 2. Isso foi um trabalho recente que já mostra esse tipo de benefício do HIIT, com menos risco de hipoglicemia. Em termos educativos, né, não se exercite sozinho, diabético, é importante seguir uma rotina, porte sempre identificação do diabético, se for exercício ao ar livre especialmente, ter sempre fontes de carboidrato de rápida absorção, como esses gels de carboidrato, rapaduras, jujubas ou outras coisas mais doces e de rápida absorção. Gosto muito desse slide aqui, que faz uma comparação entre medicamentos e exercício, né? O verde claro no exercício já mostra que uma pequena dose de exercício já tem benefício, enquanto uma pequena dose do medicamento nem sempre tem o seu efeito benéfico. E uma dose muito alta de medicamento pode ser venenosa, pode ser maléfica para você, enquanto uma dose muito alta de exercício ainda não se mostrou prejudicial à sua saúde. E a dose terapêutica do exercício é bastante ampla, então você pode ampliar essa dose sem maiores prejuízos à sua saúde. É melhor fazer exercício do que tomar um monte de pílula. O exercício físico está associado à saúde, à qualidade de vida, à longevidade, está associado também ao benefício de o controle de várias doenças crônicas e melhora do envelhecimento, retardo do envelhecimento, melhora da qualidade de vida. Então, tem pouquíssimas contraindicações e muita boa indicação, melhora da qualidade de vida e da longevidade. Meus contatos estão aí, meu Instagram, meu site, o e-mail e o QR Code, quem quiser apontar, pegam todos os meus contatos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui. Boa noite a todo mundo aí. Parabenizar vocês por estarem diante do computador às quase 9 horas da noite, um pouquinho mais, para ouvir mais um assuntozinho aí sobre exercício. Queria agradecer ao Adilson e à Patrícia pelo convite e parabenizar também por essa realização. Então, quem a gente vai falar é benefícios. O João, foi bom falar depois do João, porque ele já acrescentou vários conceitos que eu não vou precisar repetir. E eu mudei um pouquinho o tema, se vocês repararem, botei benefícios da atividade física e de exercício no renal crônico, paciente renal crônico.
o João definiu a diferença entre exercício e atividade física. Isso é importante, que a gente vai comentar durante a palestra. Bem, por que falar de renal crônico? Seria a primeira pergunta, né? Só para contextualizar um pouquinho, a doença renal crônica ela é muito prevalente e conforme eu vou envelhecendo, vai aumentando a prevalência. Por exemplo, assim no mundo, né, se estima que acima de 65, 75 anos, 1 a cada 5 homens tem uma disfunção renal. 1 a cada 4 mulheres vão ter uma disfunção renal. Isso aumenta conforme eu vou envelhecendo. Só para vocês terem uma noção, isso é um gráfico, um slide sobre a incidência da doença renal terminal na década de 90, nos anos 90, nos Estados Unidos, e 10 anos depois, como é que essa incidência aumentou bastante, por vários fatores, né? Então, 1 a cada 7 adultos nos Estados Unidos, na América, né, poderão ter algum grau de doença renal crônica, né, em algum estágio, né? Como é que é isso no Brasil? Como fica isso no Brasil? No Brasil, 1 em cada 10 brasileiros terá doença renal crônica ao longo da vida. De 6 a 10 milhões de brasileiros teriam algum grau de disfunção renal. Só para vocês verem esse gráfico, né, que saiu esse ano, mas representa um levantamento em 2017, como é que quase triplicou o paciente submetido à hemodiálise nesses passagens de anos, né? Isso retrata quantos pacientes com insuficiência renal nós temos. Então, a doença renal tem alta prevalência, ela traz grandes repercussões fisiopatológicas sobre sistemas e aparelhos da economia humana e tem um alto impacto socioeconômico, porque para cada paciente renal que tem que fazer diálise, eu vou ter que ter um centro de diálise, ele vai ocupar 3 vezes por semana aquilo, né, quer que seja paciente rico ou paciente pobre. Então, é um impacto socioeconômico importante. Passando em relação às doenças cardiovasculares, que são a principal fatia dessa pizza aqui, em termos de mortalidade, são as doenças cardiovasculares, né? Qual a relação de doença cardiovascular com paciente renal crônico? Como foi mostrado aí, comentado, a gente sabe que as 2 principais causas, né, da insuficiência renal crônica é o diabetes, que é praticamente considerado uma doença cardiovascular, e a hipertensão, né? E conforme eu vou aumentando minha disfunção renal, as doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito nessa população. Conforme eu perco a minha função renal, não só mortalidade, mas eventos cardiovasculares, aumenta a taxa de eventos nessa população. Então, basicamente, todo paciente com doença renal terminal, eu posso considerar ele de alto risco ou já portador de alguma doença cardiovascular. Daí a importância de eu investir na redução do fator de risco para a doença cardiovascular nesse paciente portador de doença renal crônica. À direita aqui, à esquerda, nós temos os fatores de risco tradicionais para a doença cardiovascular na população. E aqui os não tradicionais que a gente encontra presentes no paciente com rim terminal. Eu vou destacar aqui a inatividade física como um fator independente para a doença cardiovascular, em qualquer população, mais ainda no paciente portador de doença rim terminal. Agora, quando eu insiro atividade física e exercício nessa população, eu não só estou tirando esse fator de risco independente, mas ela vai ter um impacto em um grande número de outros fatores de risco, quer que seja tradicional ou não tradicional, né? A atividade física ela é terapia coadjuvante da hipertensão, da dislipidemia, do diabetes, como falou o João, diminui o estresse, diminui a inflamação sistêmica, diminui a miopatia do portador de doença renal terminal. E a gente sabe que conforme eu sou mais sedentário, né, eu aumento a incidência de várias doenças, principalmente as doenças cardiovasculares e daí a doença renal terminal. E se eu aumento minha capacidade funcional, quer que seja no sexo masculino ou no sexo feminino, eu reduzo meu risco de morte por qualquer causa e também, principalmente, pelas causas cardiovasculares. Isso ocorre tanto no indivíduo sadio, como estava
no slide anterior, mas também no paciente portador de doença renal crônica. A gente observa que a taxa de mortalidade, né, no paciente renal ativo é muito menor do que o paciente renal sedentário. E a ponto que a gente pode ter um corte, por exemplo, aqueles indivíduos que fossem portadores de doença renal crônica, tivessem um VO2 acima de 17,5 de consumo de oxigênio, ele teria uma chance de sobrevida muito melhor daqueles pacientes que têm esse nível abaixo desse ponto de corte. Esses pacientes morreriam muito mais, traduzindo indiretamente o nível de atividade física que ele faz. Então, na abordagem geral do paciente com doença renal crônica, entre esses vários itens, eu destacaria 2. A prevenção das complicações do doente com renal crônico e o tratamento das comorbidades. E, para esses 2 itens, entra a atividade física e o exercício como um santo remédio, vamos dizer. Mas por que fazer? Por que eu vou fazer? Por que eu vou treinar, fazer atividade física e exercício nessa população? Esse paciente, por vários fatores, eles têm efeitos deletérios. A síndrome urêmica crônica faz efeitos deletérios. Então, ele tem diminuição da capacidade funcional, tem baixa tolerância ao exercício e tem dificuldade e perda da capacidade de fazer as atividades da vida diária. Aumenta a incidência de doença cardiovascular, piora o diabetes, anemia, neuropatia, desautonomia, fraqueza muscular, que é a miopatia urêmica. Tudo isso é agravado pelo sedentarismo. Quando eu insiro atividade física e exercício nesse paciente, eu tenho o efeito reverso. A atividade física ajuda no controle pressórico e no controle glicêmico, como bem falou o João, aumenta a capacidade funcional, melhora a qualidade de vida desse paciente, melhora a qualidade de diálise, se feito durante a diálise, que a gente vai comentar isso, melhora a anemia, melhora da função cardíaca, a função cardiovascular central e periférica, aumenta a força, aumenta a potência, melhora a desautonomia e, principalmente, um fator cada vez mais valorizado, melhora a inflamação sistêmica que o paciente portador de doença crônica carrega consigo. Os objetivos de um programa geral de exercício e atividade física no paciente com rim terminal seriam quais? Restaurar a capacidade de realizar as atividades da vida diária, então tem que ter um aspecto utilitário para ele. Elevar a capacidade funcional, quer a capacidade aeróbica, quer que seja as valências musculares, prevenir as doenças cardiovasculares, reverter algumas das alterações fisiológicas da síndrome urêmica. Primeira pergunta: quando vou inserir atividade física e exercício nessa população? Sempre. Se ele tem doença estável, se ele não está descompensado da doença renal crônica dele ou das várias comorbidades que ele geralmente carrega, como falou, diabetes e as doenças cardiovasculares, ele deveria estar em programa de atividade física e exercício. Então, sempre deve ser isso. E quando eu inicio isso? Preferencialmente na fase pré-dialítica. Ou seja, todos os pacientes, assim como nós, deveriam estar inseridos num programa de atividade física e exercício. Como é que a gente vai fazer, então? Primeira coisa é seguir as orientações gerais para atividade física e exercício que o João já adiantou. Quer dizer, todo mundo deveria estar inserido em alguma atividade física. Qualquer atividade física é melhor do que nenhuma. Principalmente inserir o chamado estilo de vida ativo. Todo mundo deveria participar de pelo menos 150 minutos por semana, 30 minutos, 5 vezes por semana, quer que seja contínuo ou intervalado, de alguma atividade física de leve ou moderada. O que é de leve ou moderada? É aquela que eu consigo executar sem precisar interromper a fala. Estou conversando com alguém e estou fazendo aquela atividade física. Essa é de leve ou moderada. Mas, como o João bem frisou, eu deveria tentar aumentar um pouco essa intensidade. Deveria, dentro desses 150 minutos, inserir 75 minutos de atividade física vigorosa, intensidade, ou, dentro daqueles 30 minutos, 15 minutos, 5 vezes por semana. O que seria atividade física de moderada, vigorosa intensidade? É aquela que eu consigo falar uma frase, mas daqui a pouco eu falo uma frase, mas tenho que pegar a respiração de novo. Então, isso seria uma maneira
subjetiva de eu avaliar a intensidade de esforço que eu estou fazendo. Ideal, se eu posso e tenho condições, eu aumentar para 30 minutos, 1 hora por dia, aí dentro dessa 1 hora por dia, também, se eu puder inserir 30 minutos de maior intensidade, seria o ideal. Agora, como o João falou, eu não copiei esses slides de vocês, João, pode é coincidência. O melhor ainda é o quê? Eu prescrever exercício, né? Prescrever exercício. Ainda mais para esse paciente que é portador de várias comorbidades e vários fatores limitantes, né? Então, não só em relação ao diabetes, mas com certeza ele é portador da neuropatia, né, diabética e urêmica, da desautonomia, da doença cardiovascular, quer que seja central, com linear isquêmico, e a doença cardiovascular periférica, doença obstrutiva arterial periférica. Meu objetivo é prescrever para eu conseguir uma aptidão física para a saúde. O que é aptidão física para a saúde? Eu me condicionar para ter a maior habilidade de realizar minhas atividades da vida diária e reduzir os riscos de várias doenças que são relacionadas à hipocinesia. As doenças cardiovasculares, a sarcopenia, conforme eu envelheço, a osteoporose, né? E o próprio diabetes e a hipertensão. O que eu vou treinar? O João também já adiantou, eu tenho que ter nessa minha prescrição alguma atividade aeróbica, qualquer que seja. Nadar, dançar, andar, correr, trotar, pedalar, qualquer atividade aeróbica. Eu tenho que treinar força. Força e outras variáveis ligadas à valência força, como potência, por exemplo. Eu vou treinar flexibilidade. Atualmente, além dessas 3 valências, cada vez mais entra nessa prescrição, acho que o João comentou isso, outros treinamentos, né? Que antigamente se valorizava para o atleta, atualmente se valoriza para o sedentário, né? Principalmente o sedentário idoso e os portadores de doenças associadas, que é a propriocepção, a coordenação, o equilíbrio. Eu tenho que treinar essas outras valências. E juntando atividade física com o aspecto nutricional, eu deveria engordar o menos possível conforme eu estou envelhecendo, manter uma composição corporal ótima. Essa prescrição ela é otimizada quando eu junto, faço uma união de forças, pelo menos envolvendo 4 componentes. O médico assistente tem que perder o medo de orientar, devia ser a prescrição número 1, uso externo, fazer atividade física e exercício. Então, depende da prescrição do médico. Conscientizar o paciente da importância disso para eu conseguir motivar esse paciente a se engajar no programa de atividade física e exercício. A família tem que participar disso, porque se não tiver a família desmotivada, né, vai criar bloqueio para esse paciente fazer exercício. E o profissional que vai ajudar ao médico, aí no caso, especialista do exercício, a executar esse programa, quer que seja o fisioterapeuta ou o educador físico. Então, juntando esses profissionais, eu vou formar uma equipe, que eu posso inserir outros profissionais nessa equipe, como o nutricionista vai ter que participar, por vezes o psicólogo, o técnico de enfermagem, a enfermagem. Então, quanto mais profissionais eu envolver nessa equipe, maior a minha chance de sucesso. Eu posso dividir esses programas por renal crônico em 2 tipos de programa. O supervisionado, que tem a vantagem de garantir maior adesão e geralmente são mais efetivos, porque tem alguém cobrando diretamente do paciente. E o domiciliar, que está muito na moda, né? Principalmente a chamada reabilitação cardiopulmonar metabólica domiciliar, que eu vou fazer sem supervisão direta e nem sempre tem a mesma efetividade em termos de adesão. Mas o ideal seria o quê? Esses pacientes, como a gente viu, são pacientes graves, com várias comorbidades. Então, o ideal é iniciar supervisionado, ensinar esse paciente a se gerir no exercício, ensinar os fatores, a reconhecer descompensações das doenças que ele tem, ensinar limites de intensidade de exercício, descompensação de doenças, e passar depois para o nível supervisionado, que ele treinaria em casa e viria no ambiente supervisionado para ver como é que está evoluindo, para treinar sob supervisão, ver se está obedecendo às regras e depois passar para supervisionado isolado, se ele tiver condição para isso. Pode parecer novidade para alguns, mas não é uma novidade isso. Na realidade, não é uma novidade. Eu posso fazer o treino durante a hemodiálise. Na realidade, isso deveria ser inserido em todos os programas de hemodiálise, todos os centros de hemodiálise. Por que a vantagem disso?
é eficiente e conveniente. Conveniente por quê? Porque o paciente tem que ir lá, né? Ele já é obrigado, entre aspas, a ir 3 vezes no centro de diálise. Eu garantiria, entre aspas, também, que ele pode não querer participar, a participação de um programa assim, né? Isso não é recente, tem trabalhos recentes, mas desde a década de 80 já tem trabalhos citando isso. E alguns centros já aderiram a essa ideia e fazem esse treinamento, geralmente utilizando cicloergômetro para atividade aeróbica e pezinhos ou elásticos, né, para atividades localizadas, durante a hemodiálise. E é citado que até melhora a depuração, por aumentar a velocidade de circulação do débito cardíaco, né? A gente teve o prazer de orientar uma tese no Antônio Pedro, do programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares, em que, pelo teste de 6 minutos, nosso orientando prescreveu a intensidade de exercício, apesar de não ser ergômetros específicos para esses pacientes, e encontrou ganhos de VO2 e, principalmente, ganhos nos marcadores inflamatórios desse paciente. Agora, esse paciente, como a gente viu, ele tem várias comorbidades. E o médico, principalmente, não só o médico assistente, mas o médico da área de exercício, ele tem que saber quem ele vai ter que correr atrás, quem ele vai ter que supervisionar mais de perto. Não pelo aspecto só cardiovascular, osteomiarticular, pela neuropatia que ele tem, mas principalmente pelo aspecto cardiovascular, né, que geralmente ele tem doença coronariana associada. Esse paciente vem com um pacote completo. Ele já infartou, já revascularizou, já botou estente, tem doença arterial periférica, tem neuropatia, tem alteração visual, né? Então, ele tem que ter uma supervisão mais direta da equipe, né? E eu apontaria alguns cuidados a observar para a gente não comer mosca, né? O que é? Eles podem não tolerar, geralmente eu não vou treinar eles, se ele não está fazendo o treinamento durante a diálise, geralmente no pós-diálise ele não vai aguentar treinar. Então, geralmente ele treina no dia de não diálise. Se ele faz CAPD, né, diálise peritoneal contínua, ele deve se exercitar sem o líquido no abdômen, de abdômen vazio. Eu tenho que ter cuidado, se ele faz hemodiálise, com os dias de acesso, principalmente com o shunt. Eu não vou medir a pressão no braço da fístula arteriovenosa. Eu tenho que observar que ele tem doença óssea, pelo hiperparasecundário. Então, tem que evitar atividades de alto impacto, fora a falta da propriocepção de membros inferiores, né? Eu tenho que observar e identificar o limiar isquêmico dele, ter os cuidados da neuropatia, que a Patrícia falou, né, e da desautonomia, que o João também falou, né? Bem, nós estamos acabando, né? Mensagem final, o que é? Os médicos geralmente estão subutilizando uma poderosa droga na abordagem do paciente renal crônico. Deveria ser a primeira prescrição dele, o primeiro remédio que ele deveria passar, é a atividade física. Como o João bem citou, é o remédio que tem, quando bem supervisionado e prescrito, menores efeitos colaterais e maiores ganhos, né? Mas isso não é novo, né? Isso já é prescrito há muito tempo. Hipócrates já falava, se pudermos dar a cada indivíduo a quantidade certa de lazer e exercício, nem tão pouco, nem tão muito, ele já alertava do muito, nós teremos achado um modo seguro de o conduzir à saúde. Andar é o melhor remédio para o homem. Então, com certeza, nesse paciente, a gente consegue melhorar a capacidade funcional, melhorar a qualidade de vida e, embora não tenha evidências robustas, quiçá melhorar a sobrevida. Obrigado aí pela atenção. Queria agradecer ao professor Caldas, ao João, pelas brilhantes palestras, pelas aulas maravilhosas que foram colocadas aqui, e tenho certeza que todos os nossos ouvintes gostaram tanto quanto eu. Sou admiradora de vocês já há muito tempo. Queria colocar à disposição se existe alguma pergunta a ser feita, se vocês, ouvintes, querem fazer alguma pergunta. Eu quero. Vou perguntar para o professor Carlos. Pode falar. Então, professor... Botei o alarme por 20 minutos que eu tinha direito. Aí tocou agora. Então, olha só, o renal crônico é um paciente muito difícil, né?
eu tive pouquíssimos renais crônicos. E o que eu vejo deles é que são pacientes já cansados, assim, cansados de intervenções, de medicamentos, de hemodiálise. Como é que faz para esses caras fazerem exercício, ainda assim fazerem exercício? Porque parece que é uma recomendação para eles que, na vigência de tanta doença que eles têm, não cabe fazer exercício, que talvez estaria associado mais a pessoas saudáveis, né? Está mais associado a lazer. Como é que faz esses pacientes tão graves aderirem a um programa de exercício? Primeiro que a gente tem, por exemplo, se que a gente tenha 100 alunos, vamos dizer, para ficar mais fácil de calcular, né? Lá na clínica, né? Eu trabalho. Eu acho que uns 20% tem rim terminal, e não em hemodiálise. Mas isso é considerado doença renal crônica. Ah, sim. Eles têm 25, 20 de filtração glomerular, taxa de filtração glomerular, eles não estão em programa de hemodiálise, mas são considerados pacientes renais crônicos. Sim. Então, e geralmente a gente tem um ou dois, às vezes, realmente um ou dois pacientes em hemodiálise, né? Que eles treinam nos dias de não diálise. Tem vários. É muito discutido isso, mas geralmente no dia de diálise ele sai troncho da hemodiálise, né? Apesar que às vezes a literatura fala que eles podem estar mais hipervolêmicos nos dias da não hemodiálise, que o potássio pode estar mais alto e a atividade física libera potássio. A maioria da literatura recomenda treinar nos dias, se ele não está fazendo durante a hemodiálise, treinar nos dias de não hemodiálise. O que a gente percebe é que, primeiro, os médicos orientam um pouco, né? E talvez um grande percentual não vá por estar desmotivado, né? Então, mas quem geralmente treina, eles têm ganho e eles gostam do treinamento. O que acontece às vezes é que por algum motivo ele teve alguma intercorrência durante a hemodiálise que ele não consegue vir de maneira regular às vezes, né? Agora, eu acho que tem que ser incentivada essa população a participar do programa de atividade física. E como eles são repletos de comorbidades, eu acho que o ideal para eles é começar sempre com um programa supervisionado, até para você poder motivar e controlar complicações que eles possam ter. Porque a pior coisa que pode ter alguém que está começando o exercício é ter alguma complicação, algum evento, né? Uhum. Isso desmobiliza e ele desiste desse programa. Obrigado. Tem mais umas perguntas aqui. Para o João Felipe, se tem experiência com uso de bomba de insulina em diabético tipo 1 no exercício. Qual é a realidade no Rio de Janeiro? Ainda é muito raro, está muito novo isso aí, mas eu já vi alguns pacientes usando e parece que funciona muito bem. O chato é ficar levando a bomba de insulina, dependendo do esporte ou exercício que você for fazer ao ar livre, né? Pode ser desconfortável. Só isso. Queria fazer um comentário também. Em relação aos diabéticos, né? Uma coisa é o paciente rígido diabético, o jovem diabetes tipo 1, né? Mas quem trabalha em clínica de medicina do exercício ou programa de reabilitação cardiopulmonar metabólico, a gente pega pacientes diabéticos, né, com várias lesões. Então, como foi comentado aí, tem neuropatia em diferentes níveis de gravidade, tem retinopatia em diferentes níveis de gravidade e tem também as doenças cardiovascular central e periférica, além de outras comorbidades, né? Aí o João falou de treinar HIIT, né? Como é que você treinaria HIIT nesse paciente se ele tem alteração de propriocepção, tem retinopatia, que não pode fazer intenso, vai controlar a frequência? Então, eu acho que um paciente mais estável e jovem, ou que não tenha tanta comorbidade, o HIIT estaria indicado. Agora, esses pacientes, geralmente que a gente pega, é difícil você treinar HIIT para ele, né? Treinar intervalado, não, mas treinar HIIT, eu acho que é difícil. O HIIT é muito relativo, né? Porque o HIIT pode ser
é um HIIT de baixa intensidade para alguns e pode ser um HIIT de alta intensidade para outros, né? E nessa realidade que a gente está de fazer exercício em casa, às vezes o sentar e levantar da cadeira repetidas vezes passa a ser um HIIT também, né? Passa a ser alta intensidade com repouso. Então, o HIIT pode estar atrelado a diferentes atividades do dia a dia, desde que você repita o gesto de alta intensidade, né? Mas o HIIT é possível de ser feito. Na verdade, é o perfil de cada um, a limitação de cada um, e indicar. O fato de fazer exercício aeróbico com os braços também acaba sendo um exercício de alta intensidade para alguns, especialmente os mais debilitados aí. Então, a gente tem ciclos de braço, por exemplo, no Clinimax, mas nessa realidade de exercício em casa, garrafinhas nas mãos e movimento com os braços já pode ser um HIIT bastante interessante de fazer em casa. Tem mais uma pergunta, né, que é a prevenção do mal perfurante plantar, né, o papel do fisiatra nessa prevenção. Basicamente, é a diminuição da pressão plantar, né? Então, a gente pode usar as tecnologias assistivas, como eu disse, o uso de muleta, de andador, para tirar essa pressão, evitar as oscilações de alterações da biomecânica e também a prevenção com tipos de calçados, né? Feitos sob medida. E a gente vai abordar isso mais especificamente, como eu disse, é um outro universo muito grande, tem tipos de cunha, de materiais, na outra webinar, mas basicamente é a diminuição da pressão plantar e a questão do calçado para esses pacientes. Eu acrescentaria ainda a análise da marcha, né, Patrícia? Às vezes Sim. A marcha é ruim e falta uma orientação melhor para reduzir os impactos de uma marcha mais... Isso, aí já vem da análise, né, da alteração biomecânica que você vai ver nessa alteração da marcha, né? E quando eu pensei na análise biomecânica, é justamente isso. Aí a gente reduz os atritos, né, pelo calçado e tal, mas atritos. A correção biomecânica é interessante também. Mais alguma pergunta? Bem, se não tiver mais alguma pergunta, eu vou agradecer a todos, principalmente ao professor Caldas, ao João Felipe, por estarem aqui conosco até essa hora no dia de hoje. E agradecer ao professor Adilson pela oportunidade que nos deu, né, de estar realizando esse evento. Daqui, provavelmente, uns 2 meses, nós já teremos a próxima. E espero poder contar com a presença de todos novamente, principalmente o professor Caldas e João também, que já estão acostumados, né? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Caldas. Prazer estar com vocês. Obrigado, Adilson, pelo convite. Obrigada a todos pela presença. Parabéns pelo evento, hein? Adilson e a Patrícia. Tá, uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau. Um abraço, Caldas. Tchau, tchau.